Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MCV Play Vasco. Matheus Gilbert na área. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, que é muito importante, apertarem o sininho de notificação e, mais do que nunca, hoje eu preciso muito de vocês, porque hoje é um vídeo interessante. Não vou dar muitas informações hoje porque o Mário e o Thiago e o Gustavo já deram várias informações durante o dia, né? Então hoje eu vim fazer um vídeo opinativo. Quero que vocês comentem muito nesse vídeo, comentem bastante, porque eu quero saber a opinião de vocês. O tema é, já vou logo pra pancada, Vasco e Rede Globo, Vasco e GE, no caso, tretaram? Existe uma rusga entre as duas partes? Pois bem, já vamos ao tema, já vamos logo ao assunto. Para quem não sabe, no dia de ontem, no dia 4 de março, terça-feira, o GE postou em seu site oficial que o Vasco estaria devendo 13 milhões de reais, dentre esses 13 milhões de luvas e direito de imagem para 17 jogadores do elenco, né? É uma notícia que caiu como uma bomba, tanto para nós torcedores, e posso afirmar sim que caiu como uma bomba internamente, inclusive para apoiadores da gestão Pedrinho, apoiadores da gestão Sempre Vasco, né? O Vasco agiu no final do dia, no caso, com uma nota, mas antes de falar da nota do Vasco, eu queria debater um pouco mais sobre o assunto com vocês, né? O GE postou uma notícia em que exemplifica, no caso, traz um documento, eles não colocaram o documento lá, mas eles comentam que o documento diz, um documento que o Vasco enviou no pedido de RJ, né, para a Justiça do Rio de Janeiro, em que esse documento fala que o Vasco estaria devendo 13 milhões de reais a 17 jogadores do elenco, entre luvas e direitos de imagem. Essa notícia é uma notícia que prejudica muito o Vasco no quesito imagem, porque é uma imagem de que o Vasco está querendo rasgar há muito tempo, com essa fama de mal pagador, né? E logo ontem, até no meio de uma janela, para quem não sabe, a janela fechou, mas existe uma outra janela vindo aí, no caso, né, de reforços nacionais. Imagina, por exemplo, um Bryan Palácio que está praticamente fechado com o Vasco, vendo a notícia, porque é uma notícia que chega, querendo ou não, chega na mão de empresário, chega na mão de jogador, né? E o Bryan Palácio vendo uma notícia dessa, né? Então, assim, é uma notícia que prejudica muito, né, o Vasco no mercado, porque mancha mais ainda. O Vasco já tinha fama de mal pagador. Com essa notícia, então, mesmo que o Vasco desminta, e desmentiu logo mais, eu vou falar sobre isso, é uma notícia que cai muito mal pro Vasco. E foi uma notícia que foi muito falada ontem, muito torcedor rival zoou, muitas páginas de notícia de futebol comentaram, e o Vasco teve que se explicar, mas no mais tardar à noite, no caso, sobre essa notícia. E eu vou até ler para vocês aqui, gente, a nota do Vasco, para não ficar para não ficar vago, para vocês entenderem um pouco o que foi esse episódio, né? Eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo da nota do Vasco para vocês lerem também. E eu vou ler um pouco da nota do Vasco divulgada ontem. Não vou dizer que foi para desmentir o GE, mas foi meio para dar um contraponto ao conteúdo que o GE divulgou pela manhã, né? Um conteúdo que, segundo o Vasco, não é muito explicativo e contém algumas questões que são desatualizadas, né? Então vamos ler aqui, nota de esclarecimento do Vasco. A Vasco SAF esclarece que a reportagem de Rafael Zarco e Tébaro Schmidt, publicada no dia 4 de março, contém informações desatualizadas que não refletem a realidade. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. Além disso, o trabalho de reestruturação de dívidas deixadas pela 777 segue em andamento. A matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, como eu disse aqui, uma matéria que menciona que o Vasco estaria devendo, né, cerca de 13 milhões, até de forma citada, deu quanto o Vasco deve a cada um dos jogadores, devido a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação, que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituíam dívida naquele momento. Reiteramos que reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem os torcedores ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da atual gestão, que tem se empenhado em resgatar a imagem e a transparência do clube. Como eu falei, até o Vasco cita aqui, é uma notícia que afeta muito a imagem do clube, porque a imagem já está arranhada, como eu disse anteriormente,
por conta de mais gestões anteriores, né? Tanto da 777 quanto de outras gestões do modelo associativo, onde o Vasco adquiriu uma fama de mal pagador, né? E no meio de uma janela de transferências, é onde o Vasco até busca vender seus atletas, contratar novos atletas, como eu disse aqui há alguns dias. O Vasco busca, além do Bryan Palácios, que está praticamente acertado, um zagueiro nessa janela, e pode vir até mais, um lateral esquerdo, um volante, quem sabe, mas um zagueiro é certo do Vasco tentar contratar nessa janela. Ele está negociando com, inclusive, não descobri o nome ainda, assim que descobrir, vou postar aqui, vou postar no Twitter, fiquem ligados. Mas é uma notícia que afeta muito, cara. Porque imagina, você é o Bryan Palácios, você é convencido a jogar no Vasco, e logo depois sai a notícia, te mostra a notícia de que o Vasco está devendo direitos de imagem, devendo luvas a determinados jogadores. Como é que fica o jogador? Pô, vou sair aqui do Galo, onde eu recebo em dia, onde estou confortável, acabei de trazer minha família para ir jogar no Vasco. Então é uma nota que o Vasco teve que agir rapidamente. Não foi tão rapidamente assim, porque o Vasco lançou essa nota, no caso que eu tô lendo para vocês, no final do dia. Mas foi uma nota em que o Vasco dá o ponto dele, que é uma nota que traz, que é uma matéria que traz algumas inverdades, algumas notícias desatualizadas, né? E uma matéria que mancha muito a imagem do clube, que o Vasco tá inclusive, desde que virou SAF, não vou ser injusto aqui, desde que virou SAF, o Vasco tem pagado os jogadores de forma em dia, jogadores antecipadamente. Inclusive, nesse último mês aí, em março, o Vasco, na sexta-feira passada, no caso, o Vasco já depositou os salários do Vasco antecipadamente, dos jogadores, dos funcionários. Ou seja, o Vasco quer mudar essa fama de mal pagador, e essa matéria atrapalha muito. A minha opinião tá? Eu li a matéria, eu acho que a matéria foi mal escrita, não vou aqui ficar fazendo juízo de valor, até porque a gente erra também, eu erro bastante escrevendo, dando informação, é normal, ninguém acerta tudo, né? Então, pelo que eu entendi, pelo que eu li, acho que a matéria foi uma matéria mal escrita, nem sei se foi pelos jornalistas, mas foi uma matéria que, na própria matéria, diz que o Vasco vem cumprindo acordos com jogadores, mas pouca gente repercutiu isso. Repercutiram mais a ênfase da matéria e do título de que o Vasco estaria devendo a esses jogadores cerca de 13 milhões de reais. Então, assim, eu vim trazer esse vídeo para vocês hoje, no dia de hoje, para meio que trazer um vídeo diferente, no caso, porque a gente fala muito sobre notícias, informações, e hoje eu quero que seja um vídeo de debate. Eu quero escutar vocês. O que vocês acharam da nota do Vasco? Primeiramente, desse episódio como um todo. O que vocês acharam da notícia do GE? Vou até postar aqui, vou até colocar o link aqui embaixo. O que vocês acharam da nota do Vasco? E tudo, eu quero saber de tudo. O que vocês acharam dessa novela que aconteceu no dia de ontem? Se foi algo para prejudicar, se não foi, se você achou correta a nota do Vasco, achou de bom tom, achou que o Vasco deveria ser mais forte na nota contra o GE. Enfim, eu quero saber de tudo para vocês. Minha opinião já dei e vou complementar agora. Acho que foi uma matéria que poderia não ter saído e poderia ter sido consultada. O Vasco poderia ter sido consultado antes da matéria ir ao ar, no caso. E se o Vasco negasse ou não quisesse falar, seria uma matéria que deveria conter um pouco mais vamos dizer assim, um pouco menos de risco à imagem do clube, porque querendo não mancha, no caso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, porque a gente acaba manchando a imagem do clube, a imagem de um jogador em si. Então a gente tem que tomar cuidado, e acho que a matéria não tomou esse cuidado, né? Uma matéria que, como eu falei, se espalhou pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para você que tem essas três redes sociais, e manchou a imagem do Vasco, e que o Vasco fez um bom trabalho. Na minha opinião, a nota do Vasco não foi uma nota em que o Vasco nega, não foi uma nota em que o Vasco bate no jornalista, mas coloca o seu contraponto, coloca o seu ponto de que o Vasco está com todos os salários e direitos de imagem em dia, que o Vasco nega que o que constava no documento em que o GE postou sejam dívidas. No caso, eles até falam aqui, uma parte do trecho: esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 24, referente a um processo de mediação que inclui valores que venceram e a vencer. Ou seja, os a vencer, né, os que iriam vencer, eles não eram uma dívida, não pode ser computado como uma dívida isso. E o Vasco resumiu isso numa nota de esclarecimento. Não foi nem uma nota oficial, mas foi uma nota de esclarecimento, até elogiar, no caso, esse compromisso do Vasco em ser esclarecedor com seu torcedor. E é isso. Basicamente foi esse o episódio, e por isso eu quero que vocês comentem aqui
O que é que vocês acharam dessa nota do Vasco? O que é que vocês acharam dessa matéria do GE, desse episódio? Você tá do lado de quem? Do lado do Vasco, do lado do GE ou do lado de ninguém? Pode ser que você esteja nesse meio aí, meio do caminho, em cima do muro, né? Não tô do lado de ninguém. Enfim, eu, Matheus, eu sempre estou do lado do Vasco. Mesmo que seja classe de jornalistas, eu sempre vou estar ao lado do meu clube, do clube que eu torço, né? E é a minha opinião. Acho que todo mundo tem o direito de ter a opinião e essa é a minha. Eu quero saber de vocês. Comente aqui embaixo do vídeo muito e compartilhe muito para que outras pessoas vejam e comente também. Qual é a sua opinião? O Vasco foi correto? O Vasco foi incorreto? O vídeo de hoje é esse, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Quero trazer mais vídeos como esse para o canal. Sair um pouco da mesmice de ficar dando informação, até informações replicadas, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, comente muito e é nóis. Valeu!